E pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Como prometido, que eu falei que faria uma transmissão ao vivo em relação aos fatos que estão acontecendo. Recentemente eu tenho recebido mensagens do WhatsApp, no Messenger, e alguns colegas na rua têm falado comigo para explanar alguma coisa sobre o acontecimento. Eu quero dizer, com respeito que eu tenho a diversos amigos, não colegas, amigos, ateus e de diversas outras religiões, mas eu tenho um princípio e eu acredito em algo. Eu fui questionado recentemente por um amigo que ele falou comigo: rapaz, o que você acha a respeito desse acontecimento que está acontecendo no mundo? Porque Deus ele não fez nada. Eu falei com ele e falei assim: amigão, assim como no passado, na peste negra, Deus ele estava presente da mesma forma. A situação hoje, 2020, é que se Deus não existe, o que ele está fazendo que ele está escondido? Você não acredita em Deus. E se você não acredita em Deus, ele não é culpado de nada, certo? Porém, olhando à luz das Escrituras Sagradas, Deus, ele deu autoridade ao homem de governar a terra. Ao contrário do que muita gente tem dito, a terra não é um reino sobrenatural, a terra é um reino natural, onde o homem é quem governa a terra. Porém, existem coisas que saem do controle do homem, e o que sai do controle do homem passa a ser totalmente domínio do controle de Deus. Porque o que é para o homem fazer, Deus ele não vai mover uma palha, porque Deus ele age no sobrenatural. Eu falo baseado no que eu acredito. Então vamos lá. O mundo tem escarnecido de Deus, o mundo tem zombado de Deus, não só o Brasil, as nações. Nós vemos aí a janela 10/40, outras nações que estão fora dessa janela 10/40, onde o nome de Deus é perseguido, onde seguidores de Cristo são mortos, e isso passa desapercebido por todos. A ONU, que para mim é uma das grandes responsáveis das tragédias mundiais. Ah, Maurício, isso é mentira? Não, é verdade. A ONU ela já condenou, por exemplo, Israel mais de 20 vezes, simplesmente pelo fato de Israel se defender dos demais países da Palestina. E os países árabes, os países muçulmanos. Então, nós estamos vendo que a ONU, ela muitas vezes se coloca contra e a favor dos seus benefícios próprios, econômicos, de quem está por trás dela. E nós acompanhamos de perto a situação que o mundo tem ficado. O coronavírus ele veio de uma forma avassaladora e destruir tudo. E agora nós estamos vendo até gente que não acredita em Deus pedindo misericórdia dele. Entendeu? Mas é aquela situação, onde estava Deus? Aonde Deus estava que não pôde impedir nada disso? Deus ele estava assistindo o carnaval quando zombavam do nome dele, onde colocaram Maria. Eu sou protestante, mas eu respeito o catolicismo. Eu tenho muitos amigos católicos, eu tenho parentes católicos. Eu não estou falando gente que se diz ser católico, gente que é frequentemente assíduo. Zombaram de Maria, zombaram que Maria era lésbica de uma forma totalmente profana. Zombaram de Cristo. Há 2 anos atrás fizeram uma encenação na Sapucaí
de Cristo fracassado e o diabo sendo vencedor, arrastando Cristo pela Sapucaí. A Bíblia diz que do nome de Deus ninguém zomba, não se zomba do nome de Deus. E nós sabemos que nada, absolutamente nada, sobrevive após escarnecer o nome de Deus. Então vamos lá. Existem muitos países que têm proibido o evangelho de entrar. Existem muitos países que têm matado pessoas que vão em nome de Deus. Existem países onde você é proibido dizer que você acredita em Cristo. Então, da mesma forma que aconteceu no passado, acontece nos dias de hoje. Tiraram Deus de dentro das escolas, quando os alunos aprendiam que você tinha que ter princípios, que princípios são valores, e valores são inegociáveis, certo? Então, ensinava nas escolas, e as escolas permitiram, os estados tiraram Deus de dentro das escolas. E é o que acontece? Nunca se houve tantos ataques em escolas. Eu não estou dizendo que Deus castiga, porque não existe base bíblica para dizer isso, que Deus deseja o mal. Não, a Bíblia diz em Jeremias que Deus ele fala assim: bem sei eu o pensamento que eu tenho de vós, pensamento de paz. Porém, há um detalhe: Deus ele não planeja e nem maquina o mal, porque ele não pode ser tentado, mas ele permite, através de legalidades que o homem ele dá no mundo espiritual. E essas legalidades permitem o diabo entrar e fazer várias coisas. Então, tiraram Deus de dentro das escolas, de dentro das universidades, colocaram várias teorias. Hoje é aceito tudo, absolutamente tudo. Profanação, drogas, todo tipo de liberdade, menos a liberdade de expressão e dizer que você é cristão, onde você passa a ser zombado. As famílias, o Estado começou a interferir nas famílias, dizendo que as crianças, os filhos não pertencem aos pais, pertencem ao Estado. Tiraram Deus de dentro da sociedade, aonde hoje você pode ir nas redes sociais e dizer tudo, menos você defender a Cristo. Eu tenho um portal de notícias, eu tenho uma página com mais de 18 mil seguidores e temos 42 grupos de WhatsApp. Isso é bem notório. Quando você defende alguma coisa, é aceito, é muito bem debatido. Mas quando você defende a Cristo, se levantam várias críticas. Críticas essas como aconteceu um exemplo da Porta dos Fundos, que atacaram o nome de Cristo, zombaram do nome de Cristo, e quando muita gente foi defender, disseram que era liberdade de expressão e que o cristianismo está ultrapassado. Então, eu digo, a culpa é de quem? A culpa é de Deus? Ou a culpa é do homem? Porque a Bíblia diz em Gálatas que aquilo que você planta, você vai colher. Então, resumindo em miúdos, o plantio ele é opcional, mas a colheita ela é obrigatória para todos. E o homem ele colhe aquilo que ele planta, certo? Nós estamos vendo uma situação que o mundo está, não está brincadeira, é uma situação caótica, uma situação que perdeu o controle mundial. A humanidade, as nações estão totalmente impotentes diante de um vírus. Algo assim só foi visto na peste negra e começaram a recorrer. Mas existe uma solução. Existe uma solução. A solução está em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se corromper dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Existe um detalhe dizendo que sararei a sua terra. Deus, ele é soberano, ele sempre vai ser soberano. O homem acreditando ou não, a humanidade acreditando ou não, ele vai continuar sendo soberano.
E quem vive, tem céticos que não acreditam, não podem, dizem que não podem provar que Deus existe, mas eles nunca provam que Deus não existe. Mas os relatos e provas da existência de Deus estão por todos os cantos. Então, se nós, sociedade, não só brasileira, a humanidade, orar, buscar Deus e se corromper dos seus maus caminhos, então ainda vai haver solução para nós. Ainda há esperança. Existe um relato no livro de Esdras, capítulo 10, que Esdras ele chega na frente do templo e ele começa a orar a Deus e chorar a Deus, buscando uma esperança para Israel, sendo que Israel tinha recebido autorização para reconstruir o templo, para edificar o templo novamente e restaurar os muros. Zorobabel ele foi construir o templo. Após começar o templo ficou 11 anos parado, até que Neemias fosse para restaurar os muros. Neemias ele foi com a segunda comitiva, os muros ficaram prontos, restaurados, o templo foi terminado. Mas ainda existia algo que tinha que ser feito, e Esdras ele reconheceu isso. Ao reconhecer, Esdras foi para a frente do templo e começou a chorar a Deus, pedindo misericórdia, confessando os pecados, confessando os erros. Até que Secanias ele fala: "Ó Esdras, ainda há esperança." E isso eu falo como cristão, ainda há esperança. Porque a descoberta, a cura para o coronavírus já existe. Ela não foi descoberta, mas já existe. É como a cura do câncer, já existe, ela não foi descoberta. A humanidade, ela tem se desenvolvido e uma hora essa cura vai chegar. Mas vai chegar através de Deus, através da sabedoria que Deus ele dá ao homem. E o homem vai ser honrado por descobrir isso. Mas estamos diante de uma pandemia, algo muito sério, onde pessoas têm perdido a vida. De antes de ontem para ontem morreram 793 pessoas na Itália, em 24 horas. É algo muito sério. E vale a pena nós pararmos para refletir. É hora de abaixar a guarda e tirar essa religiosidade que nós temos. Porque você vê aglomerações, os templos, as igrejas, elas têm sim idosos, tem pessoas que têm a imunidade baixa, tem pessoas cardíacas, diabéticos, e às vezes essas pessoas ficam em casa e vai pessoas mais novas. Porém, essas pessoas mais novas que vão para a igreja, no caminho elas podem pegar o vírus e comprometer a saúde dessas pessoas em casa. Então aí eu digo, será que vale a pena? A igreja primitiva, ela começou em lares, começou em casas. A igreja primitiva, ela chegou a cultuar em catacumbas em Roma. Os valdenses, eles se reuniam nas casas. Os anabatistas se reuniam nas casas. Não que isso seja para sempre, mas há um período de vigilância, há um período de precaução, e prudência nunca é demais. Ninguém nunca foi punido por ser prudente. Então eu acho que é uma forma responsável e sensata de nós obedecermos e ficar em casa. É o melhor remédio que tem para ficar em casa, certo? E é algo muito notório e simples. Obedecer. Estamos submissos às autoridades terrenas, ao município, estado e governo federal. E eles estão trabalhando em cima disso. Então nós, como cristãos, temos que ser os primeiros a obedecer. Não que você vai deixar de seguir a Deus e nem de cultuar o nome dele, mas por questão de prudência, não só nossa. Eu tenho 34 anos, mas na minha igreja tem pessoas de 70, 80 anos, e eu vou pôr essas pessoas em risco.
eu acho que a prudência, ela vem acompanhada de muitas bênçãos para nossas vidas. E isso é algo muito sério, porque não é uma brincadeira do que está acontecendo. Não é algo manipulado pela Rede Globo nem a CNN. As nações estão gemendo. As nações estão chorando todos os dias mortos que estão descendo a sepultura, pessoas que não estão podendo nem ser velado pelas suas famílias, estão sendo sepultados de forma rápida, porque muita gente está morrendo. Então é algo muito sério. O Brasil está vivenciando um suspense muito grande, porque o Brasil, ele não tem uma estrutura de países da Europa. E isso pode acarretar em sérias consequências para o país. Então nós temos que ter essa prudência. É claro que cada um é responsável por si, mas eu acho que a prudência ela nunca é demais. Mas voltando ao assunto, aonde estava Deus? Aonde Deus estava e aonde Deus está? Deus ele continua no mesmo lugar. Deus ele continua da mesma forma. Só que você não vai ver em momento algum Deus interferir naquilo que ele não é convidado, certo? Israel viveu aproximadamente 430 anos sob o jugo do faraó Tutmoses. Não era Ramsés. Isso a gente pode falar em outra live, mas não era Ramsés. Possivelmente do faraó Tutmoses, filho de Amose. E no reino de Tutmoses, Israel foi liberto. Mas só foi liberto porque pessoas começaram a orar a Deus e pedir a Deus por misericórdia. Pedir a Deus para que Deus livrasse eles do cativeiro. Daniel, quando ele teve noção e ele entendeu que o tempo do exílio estava acabando, ele foi orar a Deus. Ele foi buscar a face de Deus e Deus respondeu ele. Então Deus ele continua sempre disposto a nos responder em todos os sentidos. Apóstolo Veridiano, esse Veridiano é benção, cara. Foi aonde eu conheci Jesus, essa igreja Batista Sião. Valéria, a avó da mãe de Moisés. Um abraço, Valéria. Giovanni é meu professor, cara. Pensa num homem que prega muito, esse Giovanni. Isso é benção, Giovanni. Então, gente, o que acontece? Quando eles reconheceram que precisavam de Deus, Deus ele veio agindo, Deus ele continua o mesmo, porque a Bíblia diz que Deus é imutável, ele permanece o mesmo para toda a eternidade. Somos nós que mudamos, que não acreditamos, que deixamos de confiar. Então Deus ele continua no mesmo lugar de antes, esperando a humanidade pedir autorização a ele, pedir ajuda a ele, para ele vir nos socorrer. Isso não é fábula, isso não é historinha, isso não é pensamento leviano de cristão, isso é realidade do que tem acontecido, certo? Então é algo muito sério. Pastor Maico, eu sou seu fã, Maico. Eu sou seu fã, Maico, você sabe disso. Um abraço. Então, gente, o que acontece? Assim como foi no tempo de Tutmoses, assim como foi no tempo de Senaqueribe, assim como foi no tempo de Nabucodonosor, Dario, Assuero, Artaxerxes, automaticamente nos dias de hoje. Deus ele continua sendo o mesmo. O que acontece é que as pessoas, a humanidade tem acreditado em tudo, menos em Deus. Tem buscado todos os benefícios. Fabiano, um abraço, meu primo, tamo junto. Então, tudo acontece nos dias de hoje. A humanidade acredita em tudo, acredita em encontros da Netflix, tomar um cafezinho, né? Acontece que as pessoas acreditam e confiam nos seus próprios recursos, nas suas próprias forças. Mas chegou a hora da gente não procurar culpados, porque nós não precisamos encontrar culpados nesse momento.
nós temos que buscar soluções. E a nossa solução, o nosso socorro vem de Deus, somente dele. Não importa se os céticos não acreditam, não importa se os duvidosos duvidam, o que importa é que existem representantes de Deus na terra. E esses representantes de Deus na terra, eles podem mudar o contexto da humanidade. Maurício, me prova. A oração do justo, ela pode muito seus efeitos. Agora imagina se a humanidade cristã, as pessoas que acreditam em Deus, em um lamento só. Ei, Sandra, um abraço. Sandra, essa Sandra aí, pode encomendar que o bolo dela é o melhor, hein? Dita, você é fera, Dita. Nota 1000. Manda um abraço para sua esposa aí, gente boa demais. Então, se nós buscarmos a Deus em clamor universal, nós poderemos encontrar uma resposta, porque um coração quebrantado, ele move a mão de Deus. Deus, ele não resiste a um coração quebrantado. Então as mãos dele continuam da mesma forma. Não importa, como eu já disse, se as pessoas vão acreditar ou não, mas o que importa é que nesse momento todos que acreditam em Deus se juntar não para lutar com armas humanas, atacar a China, atacar o Oriente, a Ásia, atacar os governos, não. E com um coração voltado à intercessão pela humanidade. Porque quando nós acreditarmos e confiarmos que a nossa intercessão vale muita coisa, aí nós alcançaremos êxitos e iremos sair vitoriosos. Só que o que atrapalha é a nossa religiosidade, que ela é muito grande. Saulo, um abraço, Saulo, tamo junto. A nossa religiosidade, Silene, você é fera. Então o que atrapalha é a nossa religiosidade, porque a religiosidade, ela te atrapalha de ter humildade de chegar a Deus e reconhecer que precisa dele. É mais fácil para nós culparmos e arrumarmos culpado, atacar pessoas, do que reconhecer os nossos próprios erros. Eu ouvi de um conhecido antes de ontem que ele disse o seguinte: mas a humanidade está assim porque ela mesma escolheu isso. Sim, a humanidade escolheu isso. E agora, será que Deus ele vai castigar todos por causa disso? A Bíblia diz que Deus não toma culpado por inocente. Jamais ele vai fazer isso. Mas para o cristão, o morrer é ganho. O viver, ele vai ser lucro. Certo? Então, Deus é justo. Deus é justo. O que acontece é, se nós, o povo que chama pelo nome dele, primeiro orar a ele, segundo buscar a face dele, porque vivemos uma geração onde, não é, Giovanni, as pessoas querem as mãos de Deus e não querem a face dele, porque nas mãos de Deus estão os benefícios do que ele pode te dar, né, mãe? E não a face dele, porque a face dele está a eternidade dele. Então as pessoas, Juninho, um abraço. Então temos que ter essa consciência que precisamos buscar a face de Deus e não só os benefícios das mãos dele, porque isso vai mudar todo o contexto. Porque quando fizermos isso, aí sim ele vai sarar a nossa terra, porque isso é um vírus que tem atacado a humanidade e tem feito pessoas se refletir muito. E o que tem acontecido é que os cristãos estão brigando entre si em quem deve e quem não deve abrir igreja. Certo? A igreja tem que estar aberta, a igreja tem que estar fechada. Mas muitos desses que pedem para a igreja ficar aberta não vai para a igreja de jeito nenhum, cara. Certo? Então não muda nada. Como eu já falei no começo dessa live, a prudência ela nunca vai te levar a mal nenhum. A prudência sempre vai ser bem, vai ser bênção. Mas nós temos que entender que temos sobre nós as promessas de Abraão, que nós seremos uma bênção. E nós é que regemos as nações.
porque o Espírito de Deus ele está na terra e o Espírito de Deus habita em nós. Então é nós que temos que reger isso. A mão que rege o mundo é a mesma que balança o berço. Vocês lembram disso? Então, o que rege o mundo balança o berço. Então, o que cuida da humanidade, o que cuida das crianças, o que cuida da formação da humanidade é as mãos que regem o mundo. E as mãos que regem o mundo é a mão de Deus. Alex, um abraço, meu irmão. Então, gente, vamos entender isso, que a situação ela é muito clara, ela é muito caótica, ela é muito perigosa. Fique em casa, saia só em questão. Eu estou falando agora como um formador de opinião por conteúdos de internet que eu tenho, páginas, grupos, portal social, portal de notícias. Então eu quero dizer, saia só no básico, naquilo que tem a necessidade mesmo de sair de casa. Caso contrário, permaneça em casa, entendeu? E vamos orar a Deus. Vamos orar, porque nesse momento, resumindo, a humanidade precisa de nós. Pastor Ivanus, um abraço, chamo em Cristo, vocês são bênção na minha vida. Então, nós temos que orar a Deus, porque não está ao contrário do que antes. Só que em toda a terra do Egito, Arão e algumas pessoas começaram a orar a Deus. E a Bíblia diz que Deus ele chama Moisés e ele fala com Moisés: Moisés, Fabiana, faz o bolo aí que daqui a pouco chega aí, hein? Fala: Moisés, o clamor do povo chegou até a mim e eu desci para salvar o povo dos hebreus. Então nós temos que ir nesse mesmo intuito, que o clamor da humanidade chegue até o trono de Deus, porque Ele está presente em tudo. Mas se você for olhar, Deus ele ainda não foi convidado para entrar nessa guerra. Um dos atributos de Deus na Bíblia é Yod-Ve-Vav-He El Sabaoth, quer dizer, Yahvé El Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. É um dos atributos mais falados nos dias de hoje. Yod-Ve-He El Sabaoth. E também é Yod-Ve-He Sekenu, Deus de justiça. Precisamos da justiça de Deus sobre a terra. Joel, um abraço, irmão. Cuidado aí, cara. Cuidado aí. Aí também tá perigo em Portugal. Um abraço, irmão. Então, precisamos, nesse momento, parar de brigar mais. Eu tenho visto na internet líderes religiosos quase saindo no tapa pela internet. Ah, minha igreja tem que abrir, a sua tem que abrir, se a sua não abrir, você não acredita em Deus. Eu sou mais confiante. É tempo de parar de brigar entre si, brigar em prol de um objetivo. O objetivo é convidar Deus. Lembra da história dos levitas? Eles iam à frente e atraíam a presença de Deus. A Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 20 que vinha uma multidão contra Josafá. Josafá tinha acabado de perder uma guerra junto com Acabe, que ele foi numa guerra com Acabe sem a orientação de Deus, e ele perdeu muita gente. Sabe o que é isso? Às vezes nós estamos nesse mesmo caminho, temos feito alianças erradas, temos entrado em brigas erradas que não é da vontade de Deus, e perdemos muitos soldados nisso. Josafá estava totalmente em número menor, em decadência, só que ele lembrou de uma coisa, de orar a Deus, pediu a Deus misericórdia. E a Bíblia diz que não existia profeta naquela região, porque Obadias tinha escondido os profetas para não ser morto por Jezabel. Então o que acontece? Automaticamente Deus ele levanta um dos filhos dos levitas, um descendente de Asaf, e ele diz que aquela guerra pertencia a Deus e não a Josafá. Então Josafá ele tem uma atitude. Qual a atitude de Josafá? Ele manda guardar os escudos, ele manda guardar as lanças, manda guardar as espadas, manda guardar todos os utensílios de guerra. Pega os levitas, coatitas,
porque coatitas eram os descendentes de Coate. Todo coatita era levita, nem todo levita era coatita. Apenas os descendentes de Coate tinham a responsabilidade de carregar a arca. Não era todos. Então eles foram para carregar a arca até a frente. E quando carregaram a arca, Josafá ele convidou os levitas. E ele fala com os levitas para tocar. E a Bíblia diz que enquanto eles tocavam e entoavam louvor a Deus, Deus ele pôs emboscada contra os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e teve uma matança. Então o que acontece? É hora de baixar a guarda, é hora de tirar a nossa resistência e ficar vulnerável a Deus. E aí, nós desprovirmos das nossas próprias armas, nós reconhecemos que precisamos dele. E quando isso acontecer, o sobrenatural ele acontece. É como eu já disse, isso aqui é direcionado a quem acredita. Tem céticos que não acreditam, mas sempre houve isso na humanidade. Mas é hora de juntarmos todos em um propósito e parar de brigar entre si. Parar de brigar que Deus ele vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. A Bíblia diz isso sobre o coronavírus, é mentira. A Bíblia não relata coronavírus. A Bíblia fala de pragas. E pragas tiveram muitas, cara. Teve a praga da peste negra, teve a praga da gripe aviária, a praga suína. Hoje a coronavírus, teve a praga também da cólera, do sarampo no passado. A Bíblia fala de pragas. Então, é hora de baixar essa religiosidade nossa, parar de brigar entre si, arrumar culpados, tentando arrumar culpados e encontrar soluções. Mas como eu já disse lá atrás, a solução nossa vem de Deus. E só Ele tem o poder. Chegou uma situação que só Ele pode nos ajudar. Só Ele pode nos socorrer. Porque o mundo está em colapso, o mundo está aflito. As nações estão impotentes diante desse vírus. E o que Deus ele começou a fazer? Começou a levar as pessoas para dentro de casa. Vamos na base, vamos começar tudo de novo. E quando a gente começar tudo de novo, as coisas começam a tomar caminhos. Esse é o momento da gente não sentir de Deus, e sim da gente ter atitude. Porque é como eu sempre digo, aonde eu prego, Deus ele nunca vai honrar sentimento de ninguém. Deus ele honra a atitude das pessoas. Certo? Então, não é hora de sentir, eu senti de Deus, isso aqui, não. É hora da gente ter atitude. Vamos juntar todos num propósito de buscar a face dele. Como eu já disse, busque a face de Deus e não as suas mãos. Porque muita gente quer as mãos de Deus aonde está o seu benefício, aonde os benefícios daquilo que ele pode te dar. E não a face de Deus, aonde está a eternidade, aonde ele pode te dar a justiça, porque na face de Deus está o sol da justiça. E ele tem reservado bênção para nós. Isso é uma coisa que nós plantamos, a humanidade plantou. Mas o socorro só pode vir dele agora. Então, como eu já disse, vamos parar de brigar entre si. Se fulano quer abrir a igreja, vamos interceder para que não aconteça mal e não venha depois escândalos e escárnios. Se fulano decidiu não abrir a igreja, vamos respeitar, porque afinal nós somos cristãos, mas vivemos um estado democrático de direito, onde o meu direito acaba onde começa o seu. Democracia é isso, todos têm direito de opinar, todos têm direito igual, certo? Mas, pessoal, falando novamente, a situação está caótica, a situação está triste. Não sei quais os dados da OMS de hoje, que eu ainda não vi. Eu fiquei devendo essa live ontem. Ontem a gente estava mexendo aqui em casa e não deu para terminar. Mas Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo e tudo vai dar certo, beleza? Então, gente, nós iremos fazer sequências de outras lives. Se você quiser também, você pode chegar no Messenger e mandar algumas sugestões do que vocês querem que a gente fale. E nós estaremos junto com alguns amigos debatendo alguma coisa,
não discutindo, debatendo os meios, e a solução nós já sabemos de onde vem. A solução vem de Deus. Em 2004, a Indonésia, ela estava perseguindo muita gente. Muita gente estava sendo torturada, muita gente estava sendo morta. 3.000 pessoas foram convocadas por um radialista e subiram ao monte para orar a Deus. Isso não é fábula, isso é conteúdo histórico, porque já é passado, mas é verdadeiro, verídico. E eles subiram à noite, quando foi da manhã, veio uma onda gigante, um tsunami, e varreu a Indonésia. A Bíblia, lembra do que eu disse? Deus é Yod-Veh-Veh Tsekenu, Deus de justiça. A justiça de Deus, ela falha jamais. Jamais vai falhar a justiça de Deus. Porque uma hora a conta chega. A Bíblia diz que a ira de Deus, ela ia se acender, ia se voltar contra a humanidade. Está em Apocalipse. E eu não tenho dúvida que a ira de Deus tem se acendido, porque o nome de Deus tem sido profanado e tem sido escarnecido. Então nós temos que ter a responsabilidade de entrar no meio dessa batalha e interceder. Interceder para que a gente ganhe as nações, para que a gente ganhe os povos. Porque a gente fala muito em intercessão, mas dentro dos templos, 2, 3 vezes por semana. Mas quando isso sai do tempo, também acaba o evangelismo, acaba tudo. Agora é hora da gente interceder. As nações estão gemendo. E Deus, Ele está pronto a agir. Mas ao contrário do diabo, Deus ele não entra de qualquer jeito. Deus ele precisa ser convidado para essa guerra. Porque se você for convidar Deus, o Deus de justiça vai passar a entrar nessa guerra como o Senhor dos exércitos. Eu e você fazemos parte do exército de Deus. E o Senhor dos exércitos fará justiça por nós. Porque só Deus tem a solução. Porque Ele também é Yod-Veh-Veh Rapha, o Deus de cura, do que está escrito em 2 Crônicas. E eu sararei a sua terra. Ele pode sarar a terra porque Ele é o Deus de cura. E o Deus de cura pode se manifestar e surpreender a humanidade. Mas é preciso, eu repito novamente, nós entendermos que é hora de parar de brigar entre si. Nós estamos igual samaritanos e judeus. Deus está conosco e não está com você. Mas é hora de fazer o papel do bom samaritano, do Cristo, de entrar na zona de conflito e dizer, nem samaritanos e nem judeus. Deus, Ele está atrás daqueles que buscam em espírito e em verdade, porque é chegada a hora, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Beleza? Um abraço aí, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser. Bom dia a todos.